Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tivéssemos aqui hoje, ia pedir assim uma salva de palma por nome de Jesus, né? Mas onde você estiver, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Eu ainda quero nesse momento trazer uma breve meditação da palavra de Deus para você que está me assistindo. Espero que essa palavra toque no seu coração, uma palavra direcionada para nós e para todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. O texto está no livro de Lucas, no capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, aliás, capítulo 15. Nesse capítulo, Lucas escreve 3 parábolas maravilhosas, né? 3 parábolas que realmente falam profundamente ao nosso coração. Nesse capítulo nós aprendemos a respeito da parábola da ovelha perdida. Nós também aprendemos a parábola da dracma perdida, né? Aquela moeda. E também a parábola do filho pródigo. Essas mensagens que Jesus falou é porque ele estava reunido, né, com os publicanos e os pecadores, e os fariseus. Eles questionaram Jesus. Eles disseram assim: tu que diz ser o filho de Deus, tu anda e vive no meio de pecadores, né? E Jesus então, instigado por essa indagação, ele então fala, ensina, explica a respeito dessas 3 parábolas. Ele fala da ovelha que se perdeu, e todo leitor da Bíblia conhece muito bem essa história, né? Uma ovelha que vivia no seu redil, mas por conta das circunstâncias, da situação da vida, ela acabou indo para um lugar distante e se perdeu, certo? E o que é interessante de observar, que ao se perder, ela, por exemplo, ficou vulnerável ao ataque dos inimigos, do lobo, das feras, né? E então, também ela estava desprotegida da questão da chuva, do sol, né? Do orvalho da noite. E por conta de todas essas mazelas e das circunstâncias do tempo que ela enfrentou, ela se feriu, ela se machucou, né? E não tinha força suficiente para voltar. Ela não tinha força suficiente para voltar para o seu redil. E então o pastor, que todos os dias ele ia e juntava as ovelhas num redil, ele foi e deu falta dessa ovelha. E então ele se preocupou, né? Diz a Bíblia que ele guardou ali as 99. E então foi atrás procurar essa que havia se perdido. E então ele foi e encontrou, né? E ela estava ferida, ela estava prostrada. E querido, aqui está falando a respeito do nosso Deus. Eu e você somos essas ovelhas, que muitas pessoas, por conta de decepções, de circunstância, um dia abandonaram o caminho da fé e se afastaram para bem longe. E por conta desse afastamento, ficaram vulneráveis. E o inimigo, o lobo, Satanás, o diabo, seus demônios, eles encontraram essa ovelha desprotegida, vieram e amarraram, feriram o coração dessa ovelha. E hoje, meu amigo, você que está me assistindo aí, talvez você esteja com o teu coração ferido, você esteja machucado, e até tem vontade de voltar, mas a decepção impede que você volte, ou a vergonha impeça que você volte. Mas eu quero te dizer uma coisa: o bom pastor, ele está à tua procura, e ele te achou nessa noite, você que está me ouvindo, e vai realmente se aproximar de você, e a vontade dele é que você volte, ao seu redil. A Bíblia diz que aquele pastor, ele deixou as 99 que estavam ali, foi atrás da perdida, encontrou ferida, colocou nos seus ombros e trouxe de volta. Sabe, Jesus também é esse pastor que está à procura da ovelha ferida. E se você está ferido, chateado, magoado, decepcionado por alguma razão, você
tem hoje a oportunidade de voltar, porque o bom pastor, aquele que deu a vida pela ovelha, está de volta, procurando você e pedindo que você volte enquanto há tempo, tá certo? A Bíblia também fala no mesmo capítulo a respeito daquela mulher que tinha uma dracma, e ela então perdeu essa dracma, ficou muito triste, muito abatida, e então pegou uma luz, né, pegou um candeeiro, pegou alguma coisa, uma candeia, diz a Bíblia, e saiu a procurar essa dracma perdida. Dracma fala a respeito de moeda, e moeda fala a respeito de valores, querido. Preste atenção. Você mesmo talvez seja um cristão, mas talvez você não tenha perdido alguns valores que você tinha no início da sua fé. Alguma coisa que você prezava e tinha com muita estima no seu coração, hoje está muito relativo na sua vida, e por conta disso você esfriou na fé, você perdeu os verdadeiros conceitos de valores a respeito de Deus, da sua palavra. Você talvez não acredita o suficiente, talvez ache que Deus te abandonou, que você realmente está passando luta, dificuldade, e o inimigo trabalha sempre no seu coração, dizendo que Deus te abandonou, que você está só, e quanto mais você buscou Ele, precisou dEle, Ele talvez não veio no momento certo que você precisava, e você ficou desapontado. Querido, pense numa coisa, o nosso Deus jamais Ele abandona aquele que Ele ama, né? Se você tem realmente sentido isso no seu coração, posso lhe garantir, pela palavra de Deus, que isso é uma mentira de Satanás. Nós que perdemos os verdadeiros valores, porque no início da nossa fé, quando éramos novos convertidos, o amor era maior, transbordava no nosso coração, a vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na oração, a vontade de buscar a Deus era constante, jejuávamos quase toda semana, e o desejo de cantar, de adorar, o nosso coração se enchia de gozo, nossos olhos se enchiam de lágrima, e nós nos regozijávamos e ansiávamos pela volta de Jesus, mas esses valores foram perdendo. A gente já não ora mais suficiente, já não lê a Bíblia suficiente, a gente já não busca mais suficiente, porque os verdadeiros valores que nós tínhamos no início da nossa fé estão perdidos, queridos. Mas olha, Jesus é a luz. A mulher buscou uma candeia e procurou novamente essa dracma que estava perdida, e achou, e quando achou, convidou suas vizinhas, suas amigas, preparou uma festa, sabe, e comemorou muito, e todos se regozijaram ali, porque acharam também aquela dracma que estava perdida. Precisamos resgatar, querido, os valores verdadeiros da nossa fé. Precisamos voltar a ter aquele momento de oração, quando nós orávamos e chorávamos na presença de Deus, quando nós dobrávamos nosso joelho ali, e não queria mais levantar, até que sentisse a presença do Espírito Santo. Quantas vezes falávamos em mistério, profetizávamos, tínhamos revelações, e todos esses valores foram se esvaindo, se perderam por longo da nossa caminhada, mas hoje é tempo de resgatar esses valores, de buscar novamente a presença de Deus. O Espírito Santo vai te visitar, vai restaurar os valores espirituais na tua vida, você vai voltar a profetizar, os teus olhos se encherão de lágrima, quando tu falares a respeito de Jesus, e o teu coração ardentemente ansiará pela volta de Jesus Cristo, em morar no céu com Ele, em estar com Ele, todo tempo e todo momento, querido. Eu me lembro que quando andávamos pela rua, no trabalho, nós não falávamos noutra coisa, a não ser de Jesus e da sua salvação. Sabe por quê? Porque o teu coração, o nosso coração, estava cheio da presença dEle. Aleluia, que esses valores voltem a serem resgatados da nossa vida pessoal, de comunhão com Deus, e também na nossa vida ministerial. E por último e terceiro, querido, eu quero falar a respeito do filho. O filho pródigo, todos conhecem essa história. Essa história é contada e falada no mundo inteiro por todas as gerações. É uma história muito linda, de uma família, de um filho que um dia desejou sair de casa,
desejou conhecer o mundo, desejou experimentar o mundo, né? Conhecer o que o mundo tem para o homem usufruir. E eu sempre digo uma coisa, eu queria até trazer aqui hoje uma reflexão que eu fiz, não sei se alguém já escreveu isso, não sei se alguém já falou, mas eu tive uma conclusão na minha pequena experiência de vida, desde a minha infância. Eu tenho assim um conceito pessoal que eu descobri o seguinte: quando nós somos criança, pré-adolescente, adolescente, nós queremos conhecer o mundo, né? Conhecer, experimentar as coisas do mundo. E depois que nós nos tornamos jovens, nós queremos conquistar o mundo, né? Queremos conquistar o mundo quando somos jovens. E depois que passamos aí dos 20, 25 anos até os 30, 35 anos, querido, nós queremos mudar o mundo, não é assim? Quando você entrou na faculdade, começou a estudar, começou a aprender e ler a história do nosso país, a história do mundo inteiro, você achou que tudo estava errado, que você agora queria mudar os conceitos, os valores, você queria mudar o mundo, não é verdade? Pois é, mas quando nós passamos dos 40 até os 50 anos, mudamos o nosso pensamento e mudamos a forma de viver, e então nós já estamos agora nessa idade, assimilando o mundo, você entende? Assimilando as coisas, os valores do mundo. E depois dos 50 para lá, ainda não posso te dizer, porque eu ainda tenho hoje 51 anos. Mas eu acredito que na história desse jovem, né, ainda adolescente, ele queria conhecer o mundo, ele queria conquistar o mundo, ele queria conhecer os prazeres do mundo. E foi com seu pai, pediu a sua herança, e prontamente o seu pai lhe deu, e ele saiu pelo mundo, conhecendo pessoas, participando de tudo que o mundo podia oferecer. Sabe o que aconteceu, querido? Gastou todo o dinheiro. Tudo que ele recebeu de herança, ele gastou no mundo. Acabou, ficou pobre. E você conhece muito bem o mundo, quem veio do mundo sabe. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigos, você tem colegas, você tem parceiros que estão ali para lhe ajudar a gastar tudo que você ganhou na vida. Mas quando você perde o dinheiro, perde os amigos, perde tudo que você tinha, por causa dos interesses das pessoas a respeito desses assuntos. Mas um dia, esse jovem, ele ficou pobre novamente, precisou comer, foi pedir um emprego, um trabalho, e deram um dos piores trabalho que alguém pode receber, e foi cuidar de porcos. E ele aceitou, porque não tinha opção. E diz a Bíblia que quando ele ia dar o alimento dos porcos, ele também desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, porque a fome que ele sentia era muito grande. Era muito grande. E ele então, nesse momento, diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, um texto que mudou a história desse jovem, e diz assim: e ele, caindo em si, lembrou da casa do seu pai. Preste atenção, meu amigo, meu irmão. Eu acredito que muitas pessoas, elas estão perdidas em si mesmas, não sabem para onde estão caminhando, não sabem para onde estão indo, não se conhecem, não conhecem a si mesmo, nem os valores. Assim foi a história desse jovem. Ele vivia de uma forma deliberada, vulnerável no mundo, até o dia que ele caiu em si, ou seja, ele se achou, ele se encontrou, ele se enxergou e disse: que estado de miséria que eu vivo hoje. E assim muitas pessoas estão vivendo por aí, iludido, encantado ainda com esse mundo e com os seus prazeres, meu amigo. Mas preste atenção uma coisa: um dia você vai cair em si e vai olhar e se enxergar aonde você estava, o lugar que você já esteve, e é hoje onde você se encontra. Sabe,
Ele, caindo em si, reconheceu que na casa de seu pai existia alimento com abundância. Olhe para mim, você que está afastado, você que está desviado, você sabe que aqui na casa do pai você tem alimento em abundância, você tem palavra, você tem unção, você tem louvor, você tem alegria, você tem paz, você tem sossego na tua alma, e você está protegido por Deus sobre as ondas, a sombra do Todo-Poderoso. E aí no mundo onde você está, há o medo, né? A inquietação, a tormenta, a insegurança, a incerteza. Tudo aquilo que você busca não te satisfaz, e você quer buscar mais ainda para saciar a tua alma. Nada te preenche. Sabe por quê? Porque o lugar vazio do teu coração só é preenchido verdadeiramente com a presença do Espírito Santo, meu amigo. Então preste atenção uma coisa, é hora de voltar. Eu não quero te ameaçar, eu não quero aproveitar o momento e a covardia de muitas pessoas, aproveitando a pandemia e dizendo: olha, volte antes que tu morra, olha, se tu morrer tu vai para o inferno. Não, Deus não faz isso. Deus quer que você volte por o amor que Ele tem por você, o amor que constrange, o amor que te aproxima, o amor que atrai para Ele. E você precisa disso, você precisa desse amor, de sossego na tua alma, de paixão no teu coração, e eu tenho certeza que tudo isso Deus tem para te dar nessa noite. Muito bem, e eu quero encerrar para ti fazendo um resumo dessas 3 parábolas nessa noite. Preste atenção, olhem para mim aqui, você que está me assistindo agora. Lembre-se de uma coisa: a ovelha perdida, foi necessário o pastor sair da sua casa, deixar as 99 ali guardada e sair atrás da ovelha perdida. E foi atrás, achou, encontrou, ferida, colocou nos seus ombros e retornou. Da mesma maneira, aquela mulher que perdeu a dracma, ela pegou uma candeia e saiu à procura. Até achar a dracma perdida, trouxe, reuniu as amigas e fez uma grande festa. Mas preste atenção uma coisa: o filho, o pai não foi atrás, o pastor não foi atrás, o filho, ele voltou. Você sabe por quê, querido? Porque o filho sabe qual é o caminho de volta da casa do seu pai. Vou repetir para você: o filho sabe qual é o caminho de volta para a casa do seu pai. Então, querido, o pai está lá na varanda, de braços abertos, meu irmão, esperando, minha irmã, que você volte para os seus caminhos, que você volte para os seus braços. E esse é o momento que ele te convida: saia do seu lugar e volte à casa do pai. Tome hoje uma decisão de voltar. Volte para Jesus, volte para o teu lugar. Esse templo aqui hoje está vazio, mas o teu lugar está aqui reservado para você voltar, porque ninguém vai lhe substituir, ninguém vai preencher o lugar que é seu no reino de Deus. Preste atenção nisso. Volte enquanto é tempo, volte enquanto é hora, querido. Faça isso nessa noite, tá bom? Eu quero orar por você nesse momento, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, onde você estiver. Se você está voltando para o caminho do Senhor, mande uma mensagem aí embaixo aí para a gente ter certeza. Coloque o seu nome para a gente continuar orando pela sua vida, tá bom? Se você quiser voltar aí, faça isso agora. Tome essa decisão. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveite essa oportunidade, meu amigo. Ele te ama e provou que te ama quando morreu naquela cruz pelos teus pecados, tá certo? Então faça isso nessa noite. Eu quero orar por você. Aí onde você estiver, está me assistindo, levante as mãos aí. Você que está junto comigo nessa noite, vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra que o Senhor ministrou na vida daqueles ouvintes, eu tenho certeza que tocou no coração deles, que o Senhor foi e fez uma tremenda obra na vida e no coração dessas pessoas. Agora, meu Pai, aonde estiver alguém que está voltando para o teu caminho, que está tomando uma decisão de retorno à sua casa, é o momento, meu Deus, aleluia, é o momento dele, é o momento da sua experiência. Eu te peço, perdoa-lhe os seus pecados.
passa o teu sangue na vida dele, purifique de todo pecado e lance fora no mar do esquecimento. Restaure a sua vida espiritual, restaure o seu ministério, Senhor, e faça com que ele retorne, aleluia, firme, aleluia, confiando em Ti, o seu coração, de toda a sua alma, Senhor, que a sua fé esteja depositada nos Teus pés. Faz isso, vem sobre a sua vida, abençoe e restaure, coloque sobre ele o Teu Espírito Santo, encha de alegria, de paz, de gozo, e que a partir de hoje, ele será uma nova pessoa, um novo filho, uma nova filha, de volta, aleluia, com muita alegria. Que os anjos cantem, que os anjos adorem, que os anjos glorifiquem o Teu nome, pela volta de mais um, que retorna ao Teu caminho, à Tua presença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.